Gravando, então. Boa tarde a todos. Aula do dia 25 de fevereiro de 2021, da disciplina de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. Hoje nós começamos um outro núcleo de conhecimentos, né, que é referente aos métodos de treinamento. A ideia agora é andar em direção a conhecimentos um pouquinho mais práticos, assim, né? A gente até agora tem visto aspectos muito gerais da disciplina, e agora começa aquilo que se assemelha um pouco às receitas de bolo, né? Eu quero treinar com resistência através de métodos contínuos, o que eu devo fazer? Aí vem um dado mais prático, tem que ter algum tempo, tem que ter alguma intensidade, coisas mais definidas. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre potencialidades, aí, limitações desse tipo de treino também, depois da apresentação das meninas. Tá? Então, Luana e Bruna, tudo com vocês aí, vão abrindo, já está disponibilizado para compartilhar, eu vou pegando o tempo aqui, vou abrindo o cronômetro, podem ir se preparando, abrindo aí o material. Espera aí, está carregando, prof. Tá, bem tranquilo. Eu também vou... O computador resolveu trancar agora. Lei de Murphy, né? Tem que ser sempre na hora que a gente mais precisa. Não. Fica tranquilo. Para passar o tempo, vou fazendo aparições. Só para deixar mais nervosa. Vamos ficar mais sério aqui, o troço está muito... Alguém poderia dizer que é o Chaves, né? Patrocínio hoje nós temos. Quem disser que é o Chaves perde ponto, e quem depois vê durante a apresentação alguma semelhança lá ganha ponto. Muito bem. Tudo muito claro. Nada, a gente não está vendo nada. Vamos ver. Será que a Bruna tem a apresentação, Luana? Isso, tá com a Bruna. Era com ela mesmo que está trancando? Tá, eu achei. Sim. Se vocês quiserem, eu tô até pelo celular. Se vocês quiserem, podem me passar o arquivo também, né? Não sei se está muito pesado. A Bruna já caiu fora. Uma aluna menos. Daí complica aqui comigo. Isso é bom, os alunos vão caindo ao longo do semestre, aí tem menos trabalho para corrigir, né? Vou tentar entrar pelo Note. Tá. Que ódio, não sei o que deu com a internet. Tu consegue apresentar aí, começando? Eu vou tentar resolver aqui. Me espera 2 minutos que eu já tô entrando. Ela disse que já tá entrando. Tá. Não tem galho. A gente pode daqui a pouco até inverter o assunto, se vocês estiverem bem perdidos aí, para não perder muito tempo. Não sei, é que eu não sei o que aconteceu com a internet dela, mas tá tudo certo, assim, só precisa rodar. Sim. Ó, a Bruna aí. Deixa eu ver se tá aqui, tá tudo liberadinho também. Vendo? Acho que agora foi. Vamos torcer. Luana esperando para entrar. Temos slide. Sou eu. A Luana entrando de novo. Vendo agora? Tudo certinho? Ai, coração. Por aqui tá tudo ok, pessoal. Quando vocês quiserem, gurias. Ai. Toca a ficha, Lu. Mas é tu que começa, menina. Oi? É tu que começa. Não, é tu, mas enfim, eu posso começar. Então, nosso trabalho é sobre métodos de resistências contínuos. Meu nome é Bruna,
a Luana, e a gente vai começar fazendo uma introdução ali aos métodos de resistência, nos conceitos, tá? Lu, quer falar essa parte? Pode ser? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, que daí eu achei que a gente ia intercalar essa parte. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre resistência no geral. E aí a gente trouxe 3 conceitos de 3 pesquisadores diferentes. Então, em 1983, Ozzolin diz que resistência é a capacidade de realizar trabalho prolongado em uma determinada intensidade, evitando a fadiga, né? Então, realizar trabalho evitando a fadiga. Em 97, Barbante diz que a capacidade de resistir à fadiga em esportes de longa duração e intensidade moderada. Então, já é diferente, resistir à fadiga e não evitar. E em 1999, mais completinho, Weineck diz que a resistência, do ponto de vista físico, é a tolerância do organismo ao cansaço e do ponto de vista psíquico, é a capacidade de suportar um estímulo no seu limiar por um determinado período de tempo. Pode passar. Então, né, com o aumento da resistência, a gente tem um aumento da nossa capacidade aeróbia, aumento da participação anaeróbia, maior acúmulo de lactato e, consequentemente, maior acidose de sangue pelo ácido lático. Pode passar. A gente trouxe... desculpa, pode falar. A resistência, ela vai ser dividida ali em curta e média duração, e depois em longa duração, que vai ser subdividida de novo em mais 4 partes. Aí a resistência de curta duração vai até 15 segundos, com predominância do sistema TPCP, e a gente trouxe como exemplo ali a prova dos 100 metros rasos, que é onde a gente mais está acostumado a ver, né? A média duração vai de 15 a 90 segundos, com predominância do sistema da glicólise anaeróbia, e ali é a prova de 50 metros da natação ou de 400 metros ali com barreiras, como por exemplo. E aí a resistência de longa duração, que vai ser dividida em 4, ela é diretamente proporcional aos níveis de treinamento. Ou seja, quanto mais eu treino, quanto mais longas distâncias eu treino, maior vai ser meu nível de resistência ali. E inversamente proporcional à idade, né? Ela vai diminuindo com o envelhecimento. Aí, a primeira subdivisão ali da resistência de longa duração, ela vai de 90 a 8 minutos, e ela é caracterizada ali pelo sistema do metabolismo aeróbio e anaeróbio. Então, nos 90 segundos ali, ela vai ter uma predominância maior do anaeróbio, e à medida que vai se aproximando dos 8 minutos, vai aumentando a proporção para o aeróbio. Aqui a gente trouxe a falta de 2 exemplos de lutas, né? Fugir um pouco dos esportes cíclicos, mas depois a gente vai explicar um pouco sobre a resistência contínua e o variado, né? E a resistência de longa duração, 2, de 8 a 35 minutos, com o predomínio do metabolismo aeróbio glicolítico. A terceira divisão é 35 até 2 horas, do aeróbio com degradação ali do glicogênio, glicolítico também, e lipídico, tá? Aí, de novo, a gente trouxe fotos de esportes que são menos cíclicos, né? São acíclicos. E vamos discutir um pouquinho depois quanto à classificação deles ali. E o 4, que é o clássico, né? Acima de 2 horas, com predomínio aeróbio e lipídico. Desculpa. E aí a classificação da resistência quanto ao metabolismo muscular. Vai, Lu? Então, em relação ao metabolismo muscular, a gente tem 3 classificações: resistência aeróbia, resistência anaeróbia alática e lática. Então, cada uma dessas tem subdivisões que a gente tirou do artigo Types and Methods of Endurance Training, né? Então, tipos e métodos de treinamento de resistência, que está disponível lá nos arquivos do Moodle. E o primeiro que a gente vai falar é sobre resistência aeróbia. Então, dentro desse, a gente conseguiu dividir 2 classificações. Então, tem o treinamento aeróbio máximo
em que o objetivo é o atleta ter estímulos de 2 a 5 minutos num ritmo máximo, procurando atingir o VO2 máximo e forçar ao máximo o seu sistema aeróbio. Como o objetivo não é produzir ácido lático, então a gente vai tentar retardar esse acúmulo, aumentando a velocidade do estímulo gradualmente. Então, esse é um tipo de treinamento contínuo, né? Que a gente vai ter um estímulo e manter ele até o final. O segundo tipo de resistência aeróbia seria o treinamento aeróbio de baixa intensidade. Então, são corridas, caminhadas de longa duração e com velocidade lenta. Pode ser usado como aquecimento e resfriamento. Mas quando ele é usado como estímulo mesmo, a gente vai usar a gordura como combustível, economizar o glicogênio e, eventualmente, desenvolver força nos tecidos conjuntivos, como ossos, tendões e ligamentos. Pode passar. Então, na resistência anaeróbia... Você deu? Sim. Bruno? Ah, tá. Sim, é tu. Desculpa. Ah, tá. Na resistência anaeróbia alática, então, a gente vai tentar também não ter a produção do ácido lático, né? Então, o treino, ele é projetado para gerar a máxima potência e capacidade de produção de energia usando o sistema energético de fosfato, né? Então, ele é um treino intervalado, com estímulos de 10 a 15 segundos, e o descanso entre cada estímulo tem que ser longo para o atleta poder descansar o suficiente para no próximo estímulo utilizar a mesma capacidade que foi no estímulo anterior. Com isso, o atleta vai armazenar mais fosfato de alta energia e também enzimas que ajudam a transferência de energia para as fibras musculares. Ele também vai utilizar mais fibras musculares e ele vai ter uma melhor coordenação neuromuscular. Eu ainda? Tá. Então, na resistência anaeróbia lática, a gente vai ter 3 tipos de treinamento. Falando brevemente, então, sobre eles. Treinamento anaeróbio lático máximo. Então, a gente vai ter um esforço de até 70 segundos para produzir o máximo de energia lática possível. Então, também é um treino intervalado e a gente tem que ter um descanso suficiente para que o atleta se livre dessa quantidade de ácido lático, para então depois ter um novo estímulo. Então, atletas que correm mais rápido, como velocistas, né, eles precisam de tempos maiores de descanso. E, como consequência desse treinamento, o atleta vai desenvolver maior concentração de enzima, que ajuda a produzir energia, e maiores concentrações de ácido lático no sangue. Treinamento de tolerância lática. Calma aí. Capaz. A gente vai ter 2 tipos, então, de treinamento de tolerância lática. Um contínuo e um intervalado. O contínuo, o atleta vai dar o seu máximo no início do estímulo e vai tentar manter esse pique até o final. Então, sem baixar a velocidade e mantendo toda a sua coordenação. E dentro do intervalado, né, com 2 estímulos diferentes, o atleta vai ter pausas, mas as pausas não vão ser como nos outros treinos, em que tu tem uma pausa ativa. Ela é uma pausa em que tu tem que parar mesmo, para não perder a produção de ácido lático no corpo. Então, esse treinamento, ele ajuda na tolerância ao ácido lático e, eles aumentam a capacidade de tamponar quimicamente o ácido, que não sei se a Bruna ou eu vamos falar mais para frente. E o último, o treinamento de limiar anaeróbio. Então, é parecido com o treinamento máximo de aeróbico, onde os atletas vão trabalhar até o seu máximo de VO2, mas sem chegar no nível de estresse dos outros treinamentos. Então, a gente vai falar ainda os 3 papéis do treinamento lático, né? Desse treinamento com alta produção de ácido lático, de lactato, para melhorar a resistência. Então, aumenta a velocidade. Aqui a gente pegou no artigo, tá, prof? Eu fiquei um pouco na dúvida, que aumenta a velocidade de produção do ácido lático. Mas eu imagino que aumente a velocidade ali de produção de lactato para gerar energia para converter para ATP para uso muscular.
Também melhora a capacidade de tamponamento. A gente se confundiu na tradução ali e ficou meio confuso para nós. Então, melhora também a capacidade de tamponamento, né? Reduzindo esse efeito da acidose gerada pelo lactato, né? E pelos outros sistemas metabólicos. Diminuindo as resistências de dor e as outras consequências da acidose, como diminuição da funcionamento neuromuscular, ali, da contração muscular. Além de melhorar a tolerância à dor, né? Esse sistema já diminui a dor em si, mas melhora a tolerância à dor também pelo sistema psicológico, né? Por tu estar acostumado a treinar com dor e tu vai aprendendo a resistência. E aqui a gente trouxe um complemento, assim, fazer uma comparação da resistência de criança e adulto, né? Porque a gente não pode, como já dizia o Álvaro, pensar que a criança é um adulto em miniatura. Então, a gente não pode aplicar esses mesmos treinamentos que a gente vai aplicar no adulto na criança. Uma vez que, principalmente, a regulação térmica da criança é menor, tem uma superfície corporal maior, recebe mais radiação e menos sudorese. Então, ela não consegue regular tão bem a temperatura quanto o adulto. Além do que ela não alcança o VO2 máximo, né? Ela faz um VO2 pico, mas não consegue se manter ali. E tem um sistema aeróbio ali bem mais eficiente, não tem um sistema anaeróbio eficiente para a produção de energia, né? E agora a gente começa a falar ali realmente dos métodos de treino contínuo, tá? E aí a gente vai ter o uniforme e o variado. O uniforme é dividido em extensivo e intensivo, e o variado vai ser mais focado no fartlek, que eu acho que outros grupos vão falar, então a gente não focou tanto. A gente colocou ali o variado, vai ser de 20 minutos a 2 horas em média, e ele vai ser com intervalos de intensidade, assim, é um contínuo, mas, por exemplo, no futebol, onde tu vai estar correndo, mas vai ter picos, onde tu vai ter que dar tiros. Eu coloquei aqui a imagem da bicicleta. Da bicicleta, onde vai ter variações de terreno, subidas, descidas. Aí sempre tem, né? Quem pratica mountain bike já sabe, sempre tem um cachorro que sai correndo atrás de ti. Além dos fatores motivacionais, né? Que, eu quero subir a tal velocidade, estou muito motivado hoje, e aí vai conseguir dar gás em alguns momentos e em outros não. E tem os fatores planejados, né? Onde um treinador ou tu mesmo planeja para te fazer intervalos ou tiros em certos momentos do teu treinamento. E a frequência cardíaca vai ser ali entre 140 e 175 batimentos por minuto, em média. Aí o uniforme, dividido, né, em extensivo e intensivo. O extensivo vai ser ali logo depois do primeiro limiar de lactato, e o intensivo vai ser um pouco antes ali do segundo limiar. Vamos lá, o treinamento intensivo, então, ele vai ser de curta duração, 20 a 45 minutos em média, e vai ir até 80% mais ou menos do VO2 máximo. Frequência cardíaca normalmente maior que 170, e vai ser bom para desenvolvimento da potência aeróbia. O extensivo vai ser média e longa duração. Média duração vai de 45 minutos a 90, com 45 a 60% do VO2 máximo. Frequência cardíaca chegando ali de 150 a 170. E a de longa duração. Prof, peraí que o negocinho tá bem em cima do slide aqui para mim. Vai dar. E o de longa duração vai ser de mais de 90 minutos, como as maratonas, o triatlon, chegando a 45 a 60% do VO2 máximo, né? A intensidade mais baixa, para conseguir manter um tempo maior. E a frequência cardíaca é a mesma coisa, 125 a 150. Tá passando. Aí os métodos de treino contínuo, uniforme ainda, vai gerar adaptações de economia gestual e automatização do gesto ali. Sou eu ainda, né, Lu? Eu já me perdi na nossa divisão, sinceramente.
Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Agora sou eu até o final. De economia gestual e automatização do gesto, né? Porque tu vai estar repetindo aquele gesto durante um longo período de tempo. Adaptação, né, dos sistemas de transporte de oxigênio. E a tolerância psicológica, né, o trabalho monótono, que tu vai ficar um longo período de tempo fazendo a mesma coisa, às vezes, na maioria das vezes, sozinho, né? Então, por que treinar resistência, né? O ritmo médio mais rápido, tu vai ter, por exemplo, em provas menores, tu vai ter um ritmo, consegue manter o ritmo médio por mais tempo, assim, o ritmo médio menor. Ele é principalmente essencial nos participantes de prova de 50 ou mais minutos, mas ela também é importante em provas mais curtas, justamente para te aprender essa resistência à dor e todo esse teu sistema aeróbico ser mais eficiente na hora de fazer esse apoio, né? E quanto maior a distância, maior a importância desse treino de resistência. E aí a gente colocou uma série de links aqui, como o prof já tinha pedido em outras ocasiões, de curiosidade. Assim, eu botei o YouTube do professor Álvaro, que tem todas as aulas do semestre de fisiologia de exercício, para quem quiser dar uma revisada, do Laciex, do PPG da URGS, e esse professor Pedro Arthur é um professor mais da prática, assim, mas ele é um leitor, na verdade, não sei se chega a ser pesquisador. Ele posta bastante artigos que eu acho bem interessante, assim, para conhecimentos gerais na educação física. E as referências? É isso, prof. Muito bem, gurias, 17 minutos. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu fazer o registro aqui que temos a presença do nobre professor Marcelo Cugens, da Federal do Delta do Parnaíba. Eu sempre paro para pegar um embalo para dizer o nome da universidade, embora tenha um registro ali da UFPI. Fica à vontade, professor. Ele chegou um pouquinho antes para a defesa do Leonardo, né, que nós vamos ter logo após, e vai ser no mesmo link, né? Então, muito bom. Aí nós já temos outra presença de outro notável, né? De manhã foi o professor Aldo Savoldelli, direto da Itália, de Rovereto, e agora a gente tem a presença do professor Marcelo, que vem de mais longe ainda. Não, estou brincando. Não é tão... Obrigado, valeu. Obrigado a todos os alunos aí. Assistindo essa aula, né? Muito bem, então vamos lá. Gurias, muito boa apresentação, achei bem legal. É engraçado da gente ver essas coisas, né? Por exemplo, a gente sempre vai aprendendo, né? Como é importante combinar muito bem o que cada um vai falar, né? Senão fica um pouquinho engraçado, assim. Mas isso também nos gerava um pouquinho de apreensão, uma surpresa, né? A gente não tinha certeza bem quem que ia falar o próximo slide, né? Desculpa, porque a gente conversou várias vezes e mudou várias vezes, aí acabou gerando uma confusãozinha aí. Olha aí, ó, viu? É o preço de fazer a coisa tão interativa. Que bom, foi por bons motivos. Mas eu brinco com isso. Na real, é bom prepararem, mas não teve nenhum problema mesmo no andamento. Só ficou um pouco engraçado mesmo, desde de entrar os slides. Mas tranquilo, tá? Olha só, gurias. Vocês, sobre o conteúdo, tá? Bom, a apresentação toda foi boa. Se nota que vocês procuraram coisas. De novo, a Bruna tem esse gosto por essas coisas mais práticas, que é um perigo, né? Eu já brinco com ela que a gente tem que estar atento ao que ela vai botar, porque daqui a pouco pode aparecer algum blog quântico no meio, mas eu levo sempre para brincadeira. A gente tem que estar atento mesmo, né? Porque a gente sabe do perigo da internet, mas é bom saber também que a gente cruza com ferramentas mais científicas, né? Então, a gente usa aqueles critérios que a gente falou. Por exemplo, como a Bruna mesmo colocou ali, o site do professor Álvaro, a gente não precisa nem confirmar, né? A gente sabe que o que vem do Álvaro é altamente científico, né? Então, esses sinais são muito bons. E outros que não são tanto, a gente tem que redobrar a atenção, né? Porque é aquela coisa, não é que não dá para usar, ela é super interessante pelas informações práticas. Hoje mesmo eu vou falar de outras também, e são coisas legais, mas a gente tem que estar cruzando com o conhecimento científico sempre. Tá? E vocês conseguiram fazer, achei muito legal. O que eu acho, assim, eu falei também de manhã, e fica o desafio para os próximos.
Eu espero que vocês não tenham assistido a aula de manhã, porque às vezes o pessoal está apreensivo do mesmo grupo que quer assistir, porque se assistiu, iam ficar muito nervosos. Então, fizeram bem em não assistir. E eu vou repetir aqui, mas não é uma crítica para o grupo, tá? É um desafio para os próximos. Tem uma coisa que eu vou querer dos próximos grupos, tá? Que é o seguinte, que toda nomenclatura de treinamento que seja relacionada à fisiologia, ela tem uma tradução, que a gente consiga fazer um esforço para tradução para a teoria do treinamento, né? Então, aqui, por exemplo, foi muito legal, foi muito bem apresentado as formas de resistência baseadas nos metabolismos. Foi mais de uma vez vocês mostraram uma divisão que está super correta. Qual é a tarefa assim, nos próximos grupos, se surgirem essa terminologia de novo? Por exemplo, assim, ao invés de falar de resistência anaeróbia, seja ela alática, lática, o que for, mas anaeróbia, é importante que a gente traduza isso para a linguagem do treinamento. E a gente já fale assim, olha, aqui eu vou falar de resistência de força, resistência de velocidade, em dadas categorias, que talvez não sejam tão perfeitas como da fisiologia, mas vai ser um outro olhar, e por outro lado vai ter mais sentido para o treinamento, né? Então, por exemplo, se eu treino atividades de 10 segundos, elas podem ser com muita força ou podem ser com muita velocidade. Isso, para a teoria do treinamento, vai ser importante que a gente traduza isso e fale, agora eu estou falando de resistência de velocidade. E aí a gente vai ter as particularidades de um treino de velocidade. O mundo real vai ser esse, vai ser da velocidade. Agora eu vou falar do treinamento de força. E aí, bom, nesse caso, tá? Mas é um desafio, tá? E especialmente para vocês, porque eu sei que muitos de vocês tiveram aula com o professor Álvaro. E o professor Álvaro é um cara muito intenso, e é muito bom, inclusive, de pegar a matéria, né? Gruda, né? Porque ele fala com aquela intensidade que tu fica quase eletrificado, assim, né? Enquanto ele está falando. Claro, o desafio vai ser a gente fazer essas traduções, a gente conseguir captar essas coisas para o mundo do treino, porque elas estão todas corretas, só que na área do treinamento nós vamos chamar elas um pouco diferentes, né? Então vão ter essas características. Outra coisa que eu quero complementar, assim, da apresentação é sobre, assim, a introdução foi bem boa, e, bom, foi toda a apresentação boa, só que teve uma parte ali que vocês começaram a falar, porque isso é culpa minha, isso está no início e só que eu explico isso, né? Mas quando eu começo a falar de resistência, eu começo a falar da resistência anaeróbica, né? Então, eu falo mais das resistências de velocidade, né? No caso geral, que são aquelas resistências, são os treinos mais avançados, que a gente chama, que é de produção de lactato e tolerância ao lactato, tá? E é um pouco estranho, porque não é o assunto que primeiro a gente lembra como resistência, mas ele é bom para quebrar. E vocês quebraram também com essa regra. De início, vocês ampliaram o conceito do modo correto, né? Mostraram que resistência não é sinônimo de maratona. Resistência pode acontecer até numa atividade de 10 segundos, mas tem que aparecer ali a característica desse enfrentamento contra a fadiga, essa persistência, né? Tem que ter esse sentido que é difícil da gente determinar, porque não tem um número que nos determine. Pode ter atividades de 10 segundos, pode ter atividades de 30 segundos e pode ter atividades de 2 horas, que vão ter elementos de resistência nele. E eu vou poder treinar essa resistência com essas características, quando eu tento me manter nesses ritmos, né? Só que tem aí um porém, né? Quando vocês entraram, aí, claro, na matéria de hoje é métodos contínuos, aí eu quero fazer só essa limpeza, tá? Treinamentos de tolerância e produção, que vocês nem falaram nesse nome da produção, tocaram no assunto da produção, mas não deram as cargas do treinamento, né? Mas esses tipos de treinos não são de nenhuma forma contínuos, tá? Esses treinos nessas intensidades são sempre intervalados, só que são os intervalados avançados, tá? São sempre intervalados. Aí, claro, vocês mostraram os limites, né? Olha, por exemplo, o treino fartlek é variado, ok? Esse não é contínuo. Então, tá, então não era o conteúdo de hoje. E vocês nem deram muito detalhe mesmo, só disseram que tinha também esse treino. Mas vai ter mais para frente o fartlek, que o fartlek vai ser um meio do caminho com intervalado. O fartlek vai ser aquela experiência lá sueca, treinadores suecos e fisiologistas suecos, onde eles vão começar a colocar a situação dessa variação de intensidades, desse jogo de velocidades, que vai ser um meio do caminho com o intervalado e o contínuo, mas ele não é contínuo, né? Ele vai ser o contínuo foi como na parte final ali ficou clara, né? Aí dividindo bem. E aí, de novo, aí a gente entra, as gurias foram muito bem, porque usaram a mesma nomenclatura que eu uso, né?
os métodos principais contínuos são os extensivos e os intensivos, né? Esse é o conteúdo de hoje. E vocês se deram bem, porque vocês acharam outros assuntos até para preencher o tempo também, porque é um dos métodos que são mais simples mesmo. Eles envolvem questões de tempo mesmo, ali que vocês colocaram, e não tem muita variação mesmo. Mas tem que cuidar, métodos contínuos são só esses, tá? Os outros são outros tipos de treinos de resistência, tá? Bom, e aí que eu dou, assim, como... vocês deram, e eu também faço isso na disciplina, muita informação sobre frequências cardíacas alvos, né? Olha, tem que treinar de tanto a tanto, quando for longa duração, 125 BPM até 150, e por aí vai. Qual é o cuidado que tem que ter? Quando eu falo desse assunto, o Marcelo está aqui, então me lembra mais ainda, me faz lembrar o professor Cruel dizendo, usar a frequência cardíaca para controle de intensidade tem furo. Ele largava aquela máxima dele, e ele tem razão, né? Tem furo mesmo. Qual é a primeira, assim, né? Que quando a gente usa esses números fixos, a gente sabe que é para um determinado grupo. Não está errado também, não está errado a priori. Só que ele é muito específico para determinados grupos, que não é só de faixa etária, né? A gente sabe que um dos fatores é a faixa etária. Para começar a usar bem a frequência cardíaca, é bom eu começar a tornar ela como percentual da máxima, né? Porque a gente sabe que ao longo da idade reduz a máxima, então, quando eu trabalhava em certo domínio metabólico a tantos batimentos, depois de uns anos, essa zona vai diminuindo. Tá? Isso é uma regra geral. Mas, além disso, eu também tenho o efeito do treinamento. A frequência cardíaca ela se desloca em termos de limiares metabólicos, né? É aí que está o furo que o professor Cruel mais fala. Se trata disso, né? Então, quando eu vou fazer uma avaliação de campo, lá, eu vou determinar meu ritmo associado ao segundo limiar ventilatório, de forma indireta, eu vejo através de Concone, por exemplo, eu vou ter lá um X batimentos, que dá em torno de 160, né, em pessoas jovens, 155, 160. Né? Com o treinamento, essa frequência cardíaca associada ao limiar aumenta. Isso acontece, isso aumenta. Então, a pessoa que estava trabalhando a 160 batimentos num domínio pesado, depois de uns meses trabalhando a 160, ele pode estar trabalhando menos, ele pode estar trabalhando, não vai chegar tanto, mas poderia se aproximar mais num domínio moderado. Tá? Então, tem que ter esse cuidado no uso da frequência cardíaca, que não é um problema, tá? Porque a minha própria tabela de controle de intensidades, que eu dou em aula, se vocês verem lá no semestre passado, vai ter todos os dados de frequência cardíaca, mas vai ser específico para pessoas mais iniciantes, tá? Então, o que eu tenho que ler assim? Bom, ao longo do treinamento, eu sei que essas frequências cardíacas, mesmo em percentuais, elas vão aumentar. Elas vão aumentar. Agora, o quanto? Bom, aí eu tenho que avaliar bem. Não tem um número mágico para todos. Tá? O bom é eu ter marcadores de limiares para eu saber que estou trabalhando em domínios realmente individualizados, tá? Em zonas individualizadas. E aí eu posso usar o raciocínio, não tem problema. Só tem que cuidar que não é fixo. Não é sempre, por exemplo, que a Bruna ali, as gurias comentaram, de 125 a 150. Não é assim. Em caras mais treinados, eles vão talvez treinar, fazer essas atividades em batimentos um pouquinho diferentes. Tá? Que mais, gente? Assim, bom, e aí quando a gente fala de métodos contínuos, gente, aí, bom, as gurias disseram bem, né? Ele se aplica muito mais para esportes mais coletivos, não quer dizer que não se use em esportes, em esportes mais contínuos, né? É mais comum, claro, mas se a gente pensar em atividades intermitentes, como o jogo de futebol, o jogador de futebol treina contínuo, pouco, mas treina. Aí eles fazem algum volumezinho, mas é muito menos até do que era feito nos anos 80, hoje é muito mais específico, tem muito mais mudança de direção, tem os mini-jogos, tem um monte de modelos de treino mais específicos, mas eles ainda assim fazem em algum momento algum treino desse, mas vai ser num percentual bem menor do que de outros atletas, né? De outros atletas que treinam até com características mais parecidas mesmo. Tá? E aí, gente, vem as coisas interessantes. O que está dentro dos conceitos até de resistência. Tá? Os conceitos mais atuais de resistência, eles vão sempre incluir um elemento psíquico. Os mais clássicos vão ficar muito limitados a metabolismo. Vão dizer que é o metabolismo lá funcionar por determinadas intensidades ou por determinado tempo contra a fadiga ou contra a exaustão. Né?
Os conceitos mais modernos, eles vão dizer que é isso, mas é também uma resistência do sistema nervoso central frente ao número de elementos que ele recebe, que são de ordem proprioceptiva, de metabolismo, psicossociais, inclusive, sobre aquele exercício. E essas teorias mais modernas vão dizer que a pessoa vai resistir a essas situações. E as gurias colocaram bem ali, tem uma questão de monotonia, tem uns elementos que apareceram ali na apresentação que envolvem esse aspecto, né? Eu tenho o meu colega lá, amigo de Bolonha, o professor Samuele Marcora, que propõe lá a teoria psicobiológica, né? Onde o professor Fábio Nakamura, nosso amigo aqui do Brasil, trabalha com esse conceito. Ele fez, inclusive, estágio no laboratório do professor Samuele, e eles desenvolveram essa teoria que, em outras palavras, adiciona esse elemento. Então, e isso fecha muito com a experiência de treinadores. Quem treina métodos contínuos sabem que tem esse elemento, inclusive a gente já conversou disso, né? Por exemplo, a característica do encaixe de ritmo, né? Quando o aluno percebe que consegue fazer uma determinada intensidade por mais tempo, ele se sente como se ele pudesse fazer por um tempo indeterminado. Não chega tanto, mas ele tem essa percepção, né? Isso é o tal de encaixar o ritmo. Sentir que hoje eu ia longe, encaixei bem o ritmo. Quando tem essas situações novas, a gente sabe que são marcações importantes para o treinador, né? Inclusive, nos métodos de treinamento de corrida, é muito comum usar isso, atingir metas de distância, inclusive, né? Onde o teu aluno, ao longo do tempo, ele vai alcançando metas, ele vai conseguir fazer seus primeiros 5.000, né, encaixado, num certo ritmo, né? Depois tem o 10.000, e aí vem a questão, até onde ele deveria fazer, o que ele precisaria fazer, senão todo mundo termina que nem o Quevedo, querendo fazer as provas mais loucas que existem na Terra, né? Nem todos precisariam fazer isso se quisessem só trabalhar com saúde. Mas olha só, então, essa questão é importante, o treinador que vai trabalhar com isso, ele tem que estar atento a isso também, né? Eu sei que de manhã a gente conversou um pouco, eu vou trazer também para vocês essa discussão, né? Foi engraçado, porque eu perguntei, eu vou lançar a pergunta antes aqui também, vamos deixar vocês se mexerem então. Eu perguntei para os alunos, assim, qual seria o teste de campo, não laboratorial, mas o teste de campo mais conhecido na área das ciências do exercício, que estimam o ritmo associado aos limiares metabólicos. Bem genérico, qualquer tipo de limiar. Pode ser de potência crítica, limiar ventilatório, lactato, limiar individual, o que for. Qual o teste de campo que vocês acreditam que é mais comum? De manhã, nenhum falou o que eu queria. Inclusive, tinha a bolsista do Cruel, que me preocupou mais ainda. Não sei se o Marcelo ainda está aí, porque já deve ter dado uma saída. E me chamou a atenção, porque durante uma época o Cruel bateu muito nessa tecla, até demais, assim, porque, como todo teste de campo, todos têm problemas também, né? Mas é engraçado que, para certos grupos, até mais de laboratório, mais cientificista, meio que esqueceram de alguns, mas são super úteis ainda no mundo real de treino, né? O pessoal continua usando. Aí eu deixo para vocês responderem. Não precisa ser a Bruna e a Luana. Aí é aberto, tá? Quevedo, se quiser participar. Qual que vocês julgam que é o mais conhecido? Eles falaram... Mais conhecido não é o Cooper, né? Teste Cooper. Cooper estima, sim, para populações... Mas ele é VO2 máximo, seria um ritmo, e até o VO2 tem uma equação lá que... ele foi produzido para os militares. Lá. Mas não era limiares, estou falando limiares, é uma coisinha mais específica, né? Realmente, o Cooper é um teste de campo mesmo, super usual mesmo, super criticado, e eu ainda acho que ele é super interessante em algumas situações. Eu estava brincando, há uns anos atrás, eu ainda lembro do meu tempo melhor de Cooper, que eu falei, acho que foi aqui, foi de manhã, que aí o Ramiro também fez o serviço lá e me disse que fez mais do que eu. Eu nem vou falar minha distância, senão o Marcelo vai querer dizer que fez mais também do que eu, né? Eu fiz 13.100, aí ele chegou, eu já fiz 13.200, pô, mas ele era atleta, né? Tudo bem. Se o Marcelão dizer a distância dele, se o Marcelão dizer a distância dele, a gente normaliza pelo tamanho, que aí eu ganho certo. O Marcelão é um professor de 2,2 metros de altura. Pois é. 2,950. Mas isso no quartel. Quando eu fui pro quartel, eu estava baixo nível, né? Eu tinha que ser na época que eu estava remando, que era melhor, né? Quando era amador.
Quando entrei no exército, aí baixou o nível, né? Sim, no remo a gente corria bastante, né? O Marcelo, eu acho que fez antes do que eu, né? Era pior ainda. A gente fazia uns volumes muito altos de corrida, né? Mas assim, gente... Eu fiz teste de Cooper uma vez só na minha vida e estava no colégio. Não Sempre fez... Fala a Não, mas verdade. Não, é sério, eu só fiz teste de 3.000 e 5.000, nunca fiz o de Cooper mesmo, nunca fiz. E o TAF, né? O 12 minutos de TAF do Mas concurso o para 12 polícia. minutos é isso? 12 minutos é Cooper. 12 minutos é Cooper, né? Que eles não dizem que é Por isso, Cooper, eu mas lembro. é Por isso que eu lembro do meu, porque era o teste do TAF lá, e aí tinha que fazer um mínimo, né? Tinha aqueles critérios e tal. Mas vamos lá, gente, voltando para a questão, são limiares. Qual é o teste que estima um ritmo associado a limiares metabólicos? E não é o VO2 máximo, é limiares, seria primeiro, segundo, ou aeróbico, anaeróbico, alguma coisa assim. Frequência cardíaca? Tem um que é baseado na frequência cardíaca. Rafa, tá pegando cola? A gente vai só brincando. É ligado à frequência cardíaca. É esse que eu queria dizer, que do meu ponto de vista, eu acho que é o mais famoso historicamente na ciência do exercício. Não quer dizer que é o melhor, mas para mim é assim. Mas eu vou dizer para vocês, eu acuso que é um teste que tem sobrenome italiano, né? Por isso que eu acho que deve ser por isso que eu acho melhor. Mas ele é super famoso. O que chamou a atenção é que ninguém de manhã conhecia. E o pessoal ficou até surpreendido. Como assim? Esse cara, tipo... Com cone? Com cone, é isso aí. Com Tem que cone? lembrar dos cone. É com ou sem cone? Esse é com cone. Esse aí. Mas É o o com teste cone do tu também ponto da pode... Mas é deflexão uma da frequência estimativa cardíaca. indireta, né? Mas é uma É isso que eu estimativa estou dizendo, é indireta, teste né? de campo. Sim. Uhum. Teste de campo é exatamente essa questão, né? Ele estima algo, mas ele é de campo. A questão é que, assim, o que eu digo para vocês, gente, em treinamento, nós nem sempre vamos ter um laboratório de nível internacional na nossa mão. A gente vai ter a realidade, né? A maioria dos corredores tem acesso ao teste de Concone, não, infelizmente. Até assim, eu vou dizer para vocês que chamou a atenção que de manhã, vou trazer uma coisa, que se vê que o aluno, às vezes, está meio poluído pelo cientificismo. Tá? Mas não é nada contra, vocês sabem que eu trabalho com isso, não é nada... Mas assim, o aluno veio me dizer, por exemplo, que o teste com limiar, o teste quando a gente usa, determina os limiares ventilatórios, que isso vocês sabem, né? Que são alunos do Álvaro, né? Diz, ele tem a vantagem de não ser invasivo, porque o lactato é invasivo. E eu já ouvi esse papo também, mas assim, gente, vamos dizer, no mundo real, os testes de lactato, esses são mais práticos. Eles são de custo muito mais baixo, com as fitas de lactato, embora eu não goste delas também, tá? Mas se usa, tá? Se usa bastante e são muito mais baratos os testes com lactato, embora sejam invasivos, são muito mais baratos que os testes de gases, com análise de gases. Tá? Então, temos que lembrar disso. No mundo real, que interessa, assim, esse é um ponto. O meu treinador vai ter acesso, eu sou treinador, eu vou ter acesso a fitas de lactato? Tenho mais chance, não quer dizer que eu tenha, mas é muito mais barato. O equipamento de lactato, até um tempo atrás, custava R$500. Eu sei que não é uma coisa mais barata do mundo. E as fitas custavam R$10, R$15. Agora, com a disparada do dólar, eu não sei quanto. Mas era uma coisa relativamente barata. Para fazer um teste de VO2 máximo, claro, para ter o acesso ao equipamento é muito mais caro. Tá? Então, essas coisas pesam, gente. O que é prático é o outro, não é o de lactato, né? Por exemplo. E aí me chamou a atenção, porque o pessoal deve estar ouvindo muito, eu não sei quem, mas não é assim. No mundo real do treino, o custo, o acesso é nesse sentido. E aí, claro, testes de campo, que é isso, são estimativas, eles vão ser muito mais possíveis de serem usados. Por isso que o pessoal está valorizando tanto isso, porque é o que o pessoal pode fazer o grande pessoal, a maioria das pessoas vão poder fazer esses tipos de testes, né? Então tá, mas aí voltando para o assunto, já acho que eu dei esse discurso, que acho que é importante da gente lembrar, e aí eu lembro de outros também. De manhã eu falei, porque aí me chamou a atenção, então eu vi que o pessoal estava meio por fora disso, mas assim, por exemplo, teste de Concone é um teste muito legal, tá? Ele tem suas críticas, tem seus problemas, a gente usa há anos no grupo de corrida, o professor Cruel validou, inclusive, para não precisa nem usar esteira, né? Ele é feito para pista, ele é feito para esteira, mas ele pode ser feito, inclusive, em corrida estacionária, né? Então, e a partir dali tu vai avaliar o ponto de deflexão da frequência cardíaca. Esse teste, ele é muito interessante, tá? Tem o teste da velocidade crítica mesmo,
Tá? A gente tem da potência crítica se a gente usa no ciclismo, mas é mais comum na natação e na corrida, né? E é muito simples, porque tu só tem que ter um cronômetro e uma distância conhecida lá. Então, tu faz alguns testes máximos, determina o tempo daqueles testes e depois joga numa equação da reta lá, faz um procedimento matemático muito simples e tira o coeficiente angular da equação da reta, é muito simples. E dali tu tira essa velocidade crítica, né? Uma aplicação, por exemplo, foi que eu conheci assim indiretamente, foi pelo professor Antônio Carlos Gomes, na época que a gente tinha mais contato, que eu e o Marcelo éramos bolsistas do professor Cruel, ele foi minha banca lá no mestrado naquela época, e o Cruel sempre foi um grande amigo dele, né? E aí ele comentava isso para nós, que naquela época do Atlético Paranaense, uma época de ouro, o pessoal mais novo aqui não sabe, mas teve uma época de ouro do Atlético Paranaense, que eles voavam fisicamente. Era o Antônio Carlos Gomes que era o coordenador técnico dessa preparação. E ele usava a velocidade crítica toda semana com os jogadores. Então, toda segunda de manhã tinha essa história de se aplicar esse teste, então eles sabiam o ritmo de limiar do cara da semana. Embora a gente saiba que tenha erro ali, tinha o outro lado bom, de avaliar toda semana e ter mais ou menos a condição desse cara. Se ele estivesse entrando um pouco em overheating, etc., piorava essa velocidade crítica, então era outro sinal de que a carga tinha que ser modificada. E aí tempos de cargas de treino eram baseadas nesse resultado. Esse é um outro lado bom, entendeu, Quevedo, que a gente tem que pensar quando, assim, por um lado, tá, é bom fazer o teste de laboratório, mas por outro, como por exemplo a gente fez durante anos lá com o pessoal do Inter. O pessoal vinha aqui no início do ano, avaliava, fazia um VO2 máximo. Tá, ele é bom. Em março a gente sabe o quanto é o VO2, mas a gente sabe que depois de abril, maio, esse resultado já não é, ele serve para aquilo que serve, é um quadro inicial, tu tem mas depois tu não pode usar. E claro, testes de campo podem permitir isso, né? Tem alguns que são sensíveis e se estuda isso, né? Essa diferença mínima detectável, ela é suficiente para ver essas questões de variações de meses, de mesociclos e tal. Tá? Então essa coisa é interessante também. E aí, gente, deixa eu falar outro exemplo, porque de manhã, como surgiu isso, eu fiquei um pouco assim. E aí eu fui testar e também o pessoal não conhecia. Outro teste muito comum aí nos esportes coletivos, que é extremamente interessante, é o teste de Carminati. E aí eu descobri que o pessoal na ESEF fala muito do ioiô. O ioiô é parecido com o do Carminati. O teste do ioiô também é um teste indireto, que também vai estimar o VO2 máximo em situações de vai e vem, né? Em shuttles, né? Como a gente chama também. Ou seja, é um teste mais específico para esportes que tenha mudanças de direção. Isso já está super mostrado que é super interessante, muito melhor do que avaliar em esteira, embora o VO2 mesmo não seja o melhor e tal. Ele é mais específico, né? O que acontece, pessoal? O ioiô é um teste feito por gringos. Teve um gaúcho chamado Carminati, ezefiano, inclusive, né? Foi um cara que era que nem nós aí, que trabalhou com futebol e começou a criar ele um teste que era baseado em mudanças de distância ao invés de tempo. O ioiô é tempo, né? Tem lá os dois cones, tu vai mudando o bip lá e tu vai aumentando o ritmo do vai e vem. O Carminati fez que a cada tantas voltas lá, era vai e vem, tu aumentava a distância, tu fazia, não sei, era 1 ou 2 metros a mais, né, nesses vai e vens. Até é engraçado assim, gente, porque, resumindo, ele até na ESEF veio conversar e tal, o pessoal não deu muita bola para ele foi para Santa Catarina. Lá teve professores que entenderam a ideia dele e validaram aquilo, e virou material internacional, foi produção de alto nível, e hoje existe o teste de Carminati, que vários centros no mundo usam, né? Só que é engraçado que eu conversei já com colegas aqui no Brasil, aqui mesmo, da URGS, e o pessoal diz, não, mas isso é coisa lá do Carminati, lá, não gosto daquilo. Sim, mas tá publicado, tem trabalhos melhores do que o ioiô, mais validados do que o ioiô. Só que é aí que eu acho que a gente tem, aí vem uma discussão, que aí serve mais para o Quevedo, para o Marcelo, para o Henrique que estão vindo, mas nós, como pesquisadores, a gente tem que sair desse colonialismo também, né? A gente tem que ir para o dado. Não, mas é dos gringos, então é melhor. Não, peraí, está super validado, né? Não é... E outra coisa, o teste de Carminati, ele te dá uma distância de limiar. Os caras conseguiram validar isso também, com equipamentos melhores, mas eles validaram também qual era a distância onde se associava aquelas distâncias e aqueles tiros a uma intensidade de segundo limiar.
Então, eles sabiam que quando eles aumentam a distância ou diminuem, não lembro direito, eles conseguem, eles fazem uma intensidade maior ou menor do que esse limiar, né? Ou seja, coisas práticas mesmo, e até com treinamento. Hoje eles estão estudando cargas de treinamento baseados nos resultados do Carminati. Assim. Então, fica também essa dica, assim, procurarem testes que são válidos e, às vezes, inclusive, por aqui. Mas, de novo, a gente vai encontrar buscando na literatura, né? Mas lembrando que tem coisa brasileira também boa, né? O que mais, pessoal, que eu queria conversar com vocês, assim, de quando a gente fala de contínuo. Outra coisa importante, deixa eu falar assim, ó, vocês aprenderam até agora que quando a gente fala de volume e intensidade, vocês mostraram isso bem, eu dou de um jeito super simplificado e vocês fizeram isso porque pedagogicamente é mais fácil de entender. A gente falou que, bom, as cargas de treino, em geral, ao longo do tempo, elas vão trabalhar com volumes maiores diminuindo ao longo do tempo e intensidades baixas inicialmente e aumentando ao longo do tempo. É o tal de um X mágico lá. A gente sabe que é muito simplista, mas funciona para muitas situações. Quando eu vou treinar com métodos contínuos, as gurias mostraram bem. Eu tenho as cargas de treinamento, se eu vou treinar, por exemplo, com um contínuo extensivo, eu deveria trabalhar já com o sujeito acima de 20 minutos, entre 40 e 60, e depois tem a longa duração ainda, que nem vamos falar dela. Mas vamos pensar assim, no mundo do treino para a saúde, o contínuo extensivo seria de 40 a 60 minutos. Tá? Seria por aí. É claro que meu aluno novo não vai começar com volume alto, ele não vai começar com 60 minutos correndo, por exemplo. Eu estou num grupo de corrida. Não é isso, né? Todo mundo sabe, quem trabalha com corrida sabe que esse cara começa caminhando, a gente começa adicionando distâncias e ao longo do tempo ele vai encaixando ritmos, né? Até ele alcançar um certo volume. Então tem que lembrar que muitas vezes nesses métodos contínuos eu tenho que fazer períodos prévios, mesociclos prévios, de fazer o quê? Fazer meu aluno atingir essas metas, fazer ele trabalhar em distâncias um pouco maiores e, a partir dali, jogar melhor com essa relação de volume e intensidade. E, a partir dali, fracionar e diminuir o volume um pouquinho, fracionar o treino, aumentar a intensidade, e aí as adaptações vão acontecer de forma mais consistente. Mas, muitas vezes, eu tenho que fazer um preparatório, que significa, por exemplo, ir aumentando linearmente o volume de corridas. Isso é o que acontece muitas vezes mas isso não está contra a teoria, eu quis dizer só que é uma fase prévia, tá? Lembrem que às vezes o pessoal diz, não, mas isso não funciona. Não é bem assim. Tem já as fases prévias, está tudo... Todos os treinadores de corrida têm claro isso quando trabalham com caras mais iniciantes. Eles precisam atingir essas metas, digamos, de treino. E depois que alcançam é que se trabalha melhor com essa relação clássica de volume e intensidade. Tá? Então não fica... lembrem disso. O que mais, pessoal? Acho que é isso. Da minha parte é isso. Quevedo, Marcelo também, se quiser participar. Mais alunos, se quiserem perguntar alguma coisa. Não, Tarta, só complementar, assim, o teste Carminati, assim, eu acho que eu li sobre ele. Logo que eu entrei na ESEF, aí eu comecei a ler, mas depois também pouco me interessei, mas já li sobre ele. E, claro, Pomponi mais conhecido. Mas eu vejo que os treinadores, na sua prática, na grande maioria dos que eu conheço em Porto Alegre, pensando nas assessorias que treinam a corrida de endurance longa distância, eles usam basicamente o teste de 3.000 para determinação, basicamente, de pace, né? Isso, eu conheço fracionam, poucos, né? Uhum. fracionam a partir do máximo, né? Obviamente que eles solicitam que seja feito na pista, né, em função da precisão que a pista tem, né, se evita que seja em linha reta, e se esquece o GPS, né, tenta se fazer ele sem relógio, tal, justamente, que aí vai um avaliador pegando, porque daí pode ser que tu estejas ali correndo próximo aí de 85%, 90% da tua capacidade máxima, porque em 3.000 em 100% real eu acho muito difícil. Então, se usa o teste 3.000 fracionado, né, para determinar ali zona 1, zona 2, zona 3, né, a zona 4 vai ser mais para velocista, mas até a zona 3. Porque, assim, conversando, me parece que pouca gente
não se sente à vontade em usar, por exemplo, frequência cardíaca, ou mesmo se tem um teste mais padrão ouro, como é o caso, né, de um teste de VO2 em ambiente, né, no caso no laboratório, parece que não sente a vontade de usar, ou não sabe usar, não sei. Mas eles preferem o teste de 3.000, passionar por pace e acabou a história. Quevedo, deixa eu fazer um parênteses, cara, porque como é bem importante, o teste de 3.000 é super validado, tá? Ele tem artigo científico, tem a fórmula de Daniels, que trabalha com isso, tem vários outros trabalhos que avaliam. O que a gente só tem que cuidar com esse teste, aí já vou fazendo assim, primeiro é o uso esse que o Quevedo colocou, que está corretíssimo, é o que a maioria dos grupos fazem. Quando fazem, né? Porque a gente sabe que tem um grande número que faz pouca coisa. Muitos são Forrest Gump, tá? Tem também uma parcela que às vezes até a gente não tem muito contato, mas sabe que tem. Tu acaba sabendo das histórias que os caras fazem assim, saem para correr junto e deu, né? Mas o que acontece? Mesmo quando usam 3.000, também tem que ter um cuidado, tá? Quando o cara começa a ter um rendimento, se porque isso é genético e depende também do que está sendo treinado, mas se ele começa a alcançar qualquer nível que se assemelhe a um nível regional, começa a ter erro, tá? Já faz mais de 5 anos que se sabe que o teste, porque assim, ó, quando ele foi validado, o teste de 3.000 se associava muito bem com o ritmo de VO2 máximo. Então, a partir dali era o número mágico, saíam 100%. O problema hoje é que os atletas de nível já nacional para internacional, eles estão correndo os 5.000 em ritmo de 100. Ou seja, eles estão correndo os 3.000, um pouquinho acima de 100. Então, tem um certo erro ali. Mas, de novo, isso é até o menos importante, porque quase sempre é uma avaliação individual, é percentual e tal. O erro não é tão grande, tá, de treino. E se eles já estão fazendo isso, isso é bom. Agora, aí eu volto a dizer, nesse mundo ali mesmo das corridas, não é para o Quevedo, é para o resto, porque o Quevedo conhece, sabe de um monte de coisa, eu acho que é uma pena. Por exemplo, eu já ouvi muita gente criticando a frequência cardíaca de um jeito um pouco desequilibrado. Assim, eu brinquei agora com o Cru, eu disse, a frequência cardíaca tem furo. Tudo bem, eu brinco com isso, mas depois eu falo do bom e do ruim. Assim. O cara que usa também não é o fim, desde que ele use certo. Porque é a mesma coisa das velocidades. Se usa velocidades, não quer dizer que está errado. Todos esses que estão fazendo aí não estão a priori errado. Talvez alguns estejam errando um pouquinho mais, talvez porque desconheçam, ou talvez porque não tenham, seja prático mesmo, né? Talvez outros estejam errando menos, né? Só que o importante é entender um pouco sobre isso, para não cair nessa coisa, assim, porque uma época no nosso grupo, por exemplo, chegou um pessoal que era de fora e olhou, mas tem gente que usa ainda a frequência cardíaca, isso é coisa do passado. Aí eu, não, para tudo, porque tu entende, aí é o terraplanismo da coisa, né? Tu começa, não, peraí, usar a frequência cardíaca não é um erro, não é um erro per se, porque, de certa forma, ele, se bem usado, ele até, tu pode usar ele melhor do que as velocidades, assim, porque é um equipamento que te dá uma informação maior. Hoje tem até a variabilidade junto, que tu pode ainda adicionar mais informação. Não é assim errado, entendeu? Só tem que cuidar isso. Eu sei que também não foi Quevedo que tu disse, mas é bom sempre a gente esclarecer para o pessoal, porque o pessoal aí no mundo real começam a criar uns mundos paralelos também. Aí a gente tem que estar com os dois pés, que eu digo, na prática e na teoria sempre, né? Para não. Mas isso que tu falou, Quevedo, é verdade. O 3.000 é o muito usado e ele é super útil mesmo. Só tem que cuidar com essa questão, porque ele é nível dependente, assim, ele fecha bem esse 100% em determinados grupos, né? E realmente tem o ritmo de 3.000 no 100, né? Mas tem outros que não, que é um pouco subestimado, e outros, como eu disse para vocês, de nível internacional é tudo, se eles estivessem usando exatamente, estariam subestimando as cargas, né? Seria isso, né? Subestimando, né? Porque eles já estariam treinando em intensidades maiores, né? O 100% a 3.000, na verdade, não é 100, é 105, 110%. Mas, cara, eu só te cortei por causa disso. Se quiser complementar mais coisa, Quevedo. Ou Marcelo também entrar aí. Não, isso aí, tá. Eu queria viajar um pouquinho, se tu me permite só um cara, pouquinho. Então, um perigo, né, Marcelo? Vai lá, cara. Sinta-se em tá, casa. Assim, ó, não sei se o pessoal sabe, eu fiz história também, me formei em história, né? E na faculdade de história, eu vou falar um negócio que está relacionado com as avaliações, tá? Vou dar uma volta para chegar nas avaliações. Na faculdade de história, eu lembro uma das primeiras disciplinas lá, a parte de antiguidade oriental, né? Primeiro semestre, segundo semestre da faculdade, 1994. O professor comentou assim que
a gente estava estudando uma série de avanços, né, que a civilização egípcia tinha desenvolvido, né, uma série de questões. E tinha uma determinada técnica de agricultura que fez uma diferença danada na história da humanidade. E essa técnica foi desenvolvida naquele ambiente ali egípcio, né? Eu não lembro o que era. Só que o que se discutiu? Que essa técnica só foi incorporada realmente, ela foi descoberta, ela foi desenvolvida numa época, lá, você sabe que a história egípcia é grande, né? Ela foi desenvolvida numa época lá da história egípcia, bem antigamente. Só que ela só foi incorporada realmente pela sociedade e popularizado de uma forma muito importante muitos milhares de anos depois, tá? Porque a sociedade egípcia já é de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, a gente ficou discutindo isso na época. A questão é o seguinte: às vezes as pessoas têm as ferramentas já existem, só que elas não são usadas, e elas são ferramentas assim que são obviamente melhores, trazem resultados melhores, mas elas não são incorporadas. Onde é que eu quero chegar? É na questão das avaliações. Então, assim, existe uma série de ferramentas, eu acho que tu comentaste, né, do TECAR, né, eu chamo o TECAR, uma vez o Carminati me deu um CD do teste dele e está escrito TECAR lá, teste TECAR. Eu não estou falando nem de um teste nem de outro, né, mas é só para fazer a reflexão, né, eu acho, para todos vocês. Às vezes o aluno aprende na disciplina, inclusive de medidas e avaliação, uma série de testes, né, e avaliações, só que assim, claro, tem um teste melhor para ti e para o teu público, tem isso que tem que ser levado em conta, mas existem testes que às vezes não são utilizados. Estou falando do outro lado, tem testes que são muito bons e não estão sendo utilizados. Por quê? Não sei, porque se o pessoal da história discute o porquê que os egípcios não usaram, né, aqueles negócios durante milhares de anos, né? Então, acho que tem a ver com isso também. Às vezes a gente tem coisas que a gente tem à nossa disposição já hoje, muito boas, que te encaixam para ti, porque é o profissional, de repente, exatamente para a tua atividade específica ali, só que tu não está usando, tu vai descobrir, vai se dar conta disso depois com 50, 40 anos, já se formou já 30 anos e tu não se deu, e aquele negócio já existe. Então, existe algo no ser humano que demora, ele conhece o teste, mas não usa. Não sei explicar, mas isso acontece. Sim, sim. É isso aí, não. E aí alguns grupos, é isso, a gente tem tribos assim que assumem algumas linhas que não estão erradas mesmo, né? Não é isso, mas é que o que eu deixo de mensagem é que a gente pode sempre tentar criar e em cima dessas realidades, né? O importante é não ficar parado assim e estar cruzando. Aí vem a história da ciência, vê o que tem de mais atual e testa, faz um pouco de pesquisa também no seu mundo ali, tentando criar essas possibilidades, né? Isso é interessante. Valeu, Marcelão. Gente, por questão de tempo, eu vou parar o vídeo aqui, tá? Depois, ao longo das aulas, a gente vai falando, tá? Porque hoje eu tenho que me controlar, porque eu tenho a banca ainda.